todo o povo de Deus que está escutando este DVD, que também está escutando este vídeo em TVs, em meios de comunicações, em redes sociais, Facebook, essas coisas. Eu quero mandar uma paz do Senhor para todos vocês, porque eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito em minha e em tua vida. Amém? Eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus vem nos dando. Eu quero hoje pregar para vocês em Mateus capítulo 24, 21 em diante. Mateus capítulo 24, 21 em diante. Que assim fala a palavra de Deus. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falso Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível foram, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O que é que a Bíblia aqui, neste momento, relata sobre a palavra de Deus? Aqui no capítulo 21, que fala, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. O que eu falo aqui para os amigos e amados irmãos em Cristo Jesus, que estão me escutando através do Facebook, através de outras coisas, eu quero do YouTube também, né? Eu quero relatar para vocês o que a palavra de Deus nos fala, o que Deus nos diz para com o seu povo, o que Deus o que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele estava falando. Porque a Bíblia diz que haverá uma aflição tão enorme, tão grande, quando Deus voltar. Antes de Deus voltar, vai acontecer uma aflição tão grande, que já está acontecendo. Também haverá falsos profetas, que já está vendo lá no Japão, que não me engano é lá no Japão. Eu fiquei sabendo que tem um camarada com não sei quantos bilhões de seguidores. Ele diz que é Jesus Cristo, ele diz que é o Cristo. Ele está muito bem errado, muito mal informado, porque Jesus Cristo, ele é o Deus do ontem, de hoje, de agora e ainda vive lá no céu, esperando o dia volta dele e do seu Pai para vir buscar a sua igreja. Porque a Bíblia diz que haverá muitos falsos profetas, fará grandes sinais,
fará grandes coisas, para que engane até os escolhidos de Deus. Porque também vai enganar a você que não está praticamente na casa de Deus, que não está buscando ao Senhor. Eu estou aqui, eu estou falando isto porque eu estou buscando. Muitos de hoje nem está vindo para a igreja, nem está nada, porque eu estou na igreja, que ali eu leio a palavra de Deus, que ali eu em jejum, que ali consagra a vida. Nós temos que buscar a melhor para nós, o melhor para nós. Me perdoe o que eu vou falar, me perdoe o que eu vou dizer, mas quando Deus tem alguma coisa para nos falar, quando Deus tem alguma coisa para nos dizer, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que orar ao Senhor, porque Deus ele está perto de vir. Já está acontecendo maremoto, terremoto, destruição. Aí também está acontecendo falsos profetas aqui na terra. Que ainda está acontecendo a besta que subiu do mar, que significa televisão. Por quê? Por que, irmão Abraão? Por que é isto? Eu vou lhe explicar por que é isto. Porque isto passa as coisas novelas, passa o tal do que está passando BBB, passa a repórter que fala sobre destruição, que a palavra de Deus não, que a palavra de Deus é contra isto. A palavra de Deus diz, em Apocalipse diz que ficarão de fora os idólatras, os malfeitores, os mentirosos, aqueles que cometem e abominam a mentira, aqueles que fazem abominação contra os olhos, contra a carne e os olhos de Deus, aquele que pensa que está contra, aquele que pensa que está buscando o Senhor, aquele que pensa que está louvando o Senhor, aquele que pensa que está adorando o nome do Deus Altíssimo. Ele tem que saber que ele está adorando a imagem, ele está adorando a tal besta que subiu do mar, porque ali passa as mentiras, ali passa a destruição. Nós temos que buscar o Senhor enquanto é tempo. Nós temos que deixar a televisão de lado. Nós temos que deixar essas coisas de lado, porque quando Deus voltar, nós fazer a sua vontade. Quando Deus voltar, Deus dizia assim para nós: ide meu filho para o meu lado, ide meu filho, entrai pela minha porta, vende para o meu lado, porque és tu que eu quero. Você perseverou até o fim. Muitos falaram mal de você, muitos disseram que você era isso, era aquilo, mas você não permitiu que Satanás tirasse a tua visão. Porque, meus amigos e meu amado irmão, a televisão já está explicando, tira a visão de crente. O crente pode ter uma visão enorme, o crente pode estar enjoando, o crente pode estar orando, o crente pode fazer coisas muito boas, o crente pode estar fazendo tudo isso que eu estou lhe falando, mas ele não tem autoridade. O crente que assiste televisão não tem autoridade para expulsar o demônio, ele não tem autoridade para curar, ele não tem autoridade para pisar na cabeça de Satanás. Nós temos que saber, nós temos que ver, meus amigos e amados irmãos, o que está tendo em sua casa, o que você pensa, o que está tendo em sua casa, você tem que saber. E a televisão, meu amigo e amado irmão em Cristo Jesus, é que está acabando com as nossas crianças, é que está acabando com nossos filhos, não nossos que eu não tenho filho, mas sim o que está acabando com as nossas crianças, o que está acabando com os nossos jovens, o que está acabando com nós mesmos, é a televisão através da comunicação da televisão. Nós temos que saber, muito assim, não, mas nós temos que saber usá-la. Eu sei, meu amigo e meu irmão, eu sei que nós temos que saber que usá-la, mas nós temos que saber que nós estamos adorando a imagem em nossa casa, nós estamos adorando ao Satanás, nós temos que adorar a Deus, e não, nós temos que servir a um Deus só e não a dois deuses. Nós temos que servir ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O leão da tribo de Judá, só ele é digno. Não pense que eu estou ficando santo, porque quem é filho de santo é santo. Quem tem pai santo é santo. Muitos falam, não, porque é mãe de santo, é pai de santo. E não existe esse negócio de macumba, de candomblé, essas coisas não existe. Porque pai de santo,
Pai de santo é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, porque ele é o santo dos santos, o Senhor dos senhores. Eu sou o homem que busca, eu sou um profeta de Deus. Você também tem que ser profeta de Deus. Você não deve ser levado pela lei da opressão. Você não deve ser levado por coisas mundanas. Você pode ver em cada casa, a casa de crente é casa mundana. Você pode ver que ali tem a TV. Qual é a diferença de uma casa mundana para uma casa de crente? O que é que você me diz, meu amigo e meu amado irmão? Não existe nenhuma diferença. Glória a Deus. Não existe nenhuma diferença. Agora por quê? Porque os crentes estão deixando ser levados pelas coisas mundanas. Deus, ele está perto de vir. Escute isto que eu estou lhe falando. Não vá por coisas que Satanás tem aqui, Satanás bota em sua mente. Diga só, esse camarada está ficando doido, sim, eu estou ficando doido por Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Para você, às vezes, pensar que é mentira minha. Oh, aleluia. Eu vou lhe mostrar aqui em Apocalipse que fala a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Abra sua Bíblia no capítulo 22 de Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse capítulo 11. Aí depois nós vamos para o capítulo 15 em diante. Primeiro capítulo 22, versículo 11. Aí nós vamos pular do 11 para o 15 por diante. Para você ver que não sou eu que estou falando. Para você ver que é a palavra de Deus que está falando. Ficará, quem é justiça, quem é justo, faça injustiça ainda. E quem está sujo, seja-se sujo. Quem é sujo, suje-se ainda, mais ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda, cada dia mais. Você está vendo quem é filho de santo, quem é filho de Deus é santo. Você tem que saber que esse negócio de pai de santo não tem de nada. Não é pai de santo, é mãe de santo, não existe isso. Nós somos filho do Deus Altíssimo. Ele sim que é santo. Eu sim que eu sou filho de santo. Oh, aleluia. Eu sou filho do santo, do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Para você ver o que é que fala em Apocalipse 11. Na parte B diz, ainda que é santo. Ainda. Aqui, parte B, que diz, e quem é santo, seja santificado ainda. Vamos pular para o capítulo 15. Que diz, versículo 15, do capítulo 22, que diz por diante. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, eu enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o
Espírito é a esposa, dizem, e a esposa dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E que tem, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escritas neste livro. Aquele que testificar estas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Ora. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Para você ver que não sou eu que estou falando, para você ver que é a palavra de Deus que está falando. Vou ler o versículo 15 para você de novo. E você vai entender o que existe na televisão, o que existe em repórter, o que existe em novelas, o que existe em filmes, o que existe em desenho, o que existe em tudo. Você vai raciocinar quando você pegar sua Bíblia e ler esse versículo no capítulo 22, versículo 15 do Apocalipse, do livro da Revelação do Apocalipse, para você ver o que a palavra de Deus diz. Ficarão de fora, o versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Louvado seja Deus! Nós temos que buscar o Senhor enquanto é tempo. Nós temos que louvar o Senhor enquanto é tempo. Porque Deus diz, no capítulo 22, do versículo 7, diz, eis que presto venho, eis que cedo venho. Bem-aventurado é aquele que guarda a palavra do profeta, da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouve estas coisas, e que, havendo-as ouvidos e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostra para o adorar. E disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Nós temos que saber que Deus, Ele está aqui sendo bem relato. Você tem que saber, meus amigos, no Apocalipse, nós temos que buscar o Deus enquanto é tempo.
para você ver que eu não estou enganado, mas eu vou procurar aqui na Bíblia. Desculpe que eu demoro só um pouquinho para mostrar na Bíblia o que diz sobre a TV. O que foi que mostrou esta televisão? Por que surgiu esta televisão? Espere só um minutinho que eu vou lhe mostrar. Amigos, encontrei. Demorei, mas eu encontrei. O que é a televisão para você ver que não sou eu que estou mentindo. Não é eu que estou mentindo. Que eu não estou mentindo. Que a palavra está dizendo a verdade. E abre a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 13. Pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 por diante, que diz: E eu pus
me sobraí a areia do mar, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome da blasfêmia. E o nome da blasfêmia. Para você ver que é a televisão que blasfema contra Deus. Versículo 2 que fala, por diante. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, como os de ursos, e a sua boca como uma de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, um grande poder, e vi um de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, para você ver o que está acontecendo com a terra depois, o que aconteceu com a terra depois que a televisão surgiu. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Diga aí. Se nós, eu e várias pessoas, não estiver buscando, adorando, orando ao Senhor, jejuando ao Senhor, se eu não estivesse falando aqui sobre esta televisão, fora outras pessoas que também entendem isto, quem era que ia batalhar contra ela se não fosse eu aqui nas redes sociais? Se você ia batalhar contra isto, entre no meu site, no Facebook, e comente, fale. O meu site está falando Abraão, tem Abraão. Abraão no meu site tem. Abraão Alves, pode ver quem conta. Se não fosse eu que estivesse aqui nas redes sociais falando isso, se você ia comentar, se você ia falar isso nas redes sociais, ou se não ia, e se você tinha certeza de ser a verdade também, comente, curta também, compartilhe, que eu vou lhe mostrar também. Versículo 15, versículo 5, que diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia a Deus, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Escute só, deu poder. Deu poder a besta para ela. Todo mundo, quando surgiu a rede de TVs, quando surgiu a televisão, quando surgiu comunicação de TV, você viu, você vai na casa de um crente,
Quando chega lá, tem televisão. Não fala mal da televisão. Vai na casa de um idólatra, de um mudano. Quando chega lá, tem televisão. Vai de casa em casa. Aquela mais pessoa humilde. Que às vezes nem móvel tem em suas casas. Mas tem o quê? Uma televisão. Existe uma antena. Para você ver também. Para você ver o que a rede de TVs, o que a televisão, os programas, os repórteres, as novelas, tudo diz. Só para você ver o que é que eles fazem. E se eu estiver errado, pode colocar embaixo e pode dizer, ele está errado. Pode colocar embaixo, que eu não tenho medo, pode dizer que eu estou errado. Disso que eu vou falar agora. Para você ver se a novela não blasfema contra Deus. Às vezes também um repórter não blasfema contra Deus. Programas, filmes, desenhos não blasfema contra Deus. Você pode colocar embaixo no comentário deste vídeo. Você pode ligar para mim através do meu número 081 9487 9487 94827248 94827248. Você pode ligar para mim e pode falar que eu estou errado, que os desenhos, as novelas, os programas, os repórteres e etc. demais não blasfema contra Deus. Se você saber, se você sentir que eu estou errado, se você não vê isso nas redes de TVs, você pode me informar. No versículo 6 fala, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Me diga aí, se essas coisas que eu lhe falei aqui na Rede TV não blasfemam contra Deus, pode falar que eu estou mentindo. Pode ligar para mim com esse número que eu lhe dei. 9472 9472 9472 081, perdão. 081 94827248 081 94827248. Você pode ligar para mim para dizer que estou mentindo. Ou também, quem estiver escutando nas redes sociais, pode botar um comentário abaixo e pode dizer que eu estou mentindo. Você pode ver em filmes, em novelas, o que é que faz? Quando uma pessoa morre nas novelas, nos filmes, eles vão diretamente que diz que é o céu. Não é verdade? Sai do céu e vem para a terra. Aí fica falando dos povos aqui. Aí diz que é isso e aquilo. Isso é blasfema contra Deus. Se eu estou mentindo, pode ver. Pode ler aí. Tá bom? Se eu estiver mentindo. Para você ver que guerrearam contra os santos e venceram. Porque até os santos e alguns escolhidos deixaram ser levados pela besta e subiu do mar, pelo dragão. Para você ver que não estou mentindo, no versículo 7 afirma, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe
poder sobre toda a tribo e língua e nação. Todas as nações, todas as tribos, o que existe, tem, vê. Para você ver que não sou eu que estou mentindo. Para você ver que a Bíblia está relatando. No versículo 8 fala: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Para você ver, eles que estão adorando isso, televisões, eles que estão... Porque assistir está adorando. Só basta você colocar no repórter, você está adorando a ela. Está adorando. Não tem no repórter. Você pode saber, está botando no repórter. Não tem nada a ver, não é repórter. Vamos pegar para não sei o quê. Está adorando. Quem tem a televisão em casa está adorando ao dragão. Quem está assistindo está adorando ao dragão. Para você ver no capítulo 13, no capítulo 13, versículo 9 ainda, que se fala: se alguém tem ouvido, ouça. Olha aí. Olha aí. Se você realmente acha que é mentira minha, é que nem eu falei. 94877248 081. Pode ligar para mim. É claro. Pode ligar para mim, pode dizer que eu estou errado. Pode falar mal de mim, porque eu estou indo pela Bíblia. Pode botar abaixo. Pode comentar e botar abaixo. Pode compartilhar e pode ver que eu estou mentindo. Mas se eu não tiver, e você está achando que eu estou certo, compartilha este vídeo. Compartilha este vídeo. Comente este vídeo. Curta este vídeo. Porque Deus, Ele está falando aqui. No versículo 9 fala: se alguém tem ouvido, ouça. No capítulo 10 fala: se alguém leva em cativeiro irá. Se você está se levando-se você mesmo para o cativeiro, no cativeiro você irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui a espada seja morto. Só para você, isso aqui é uma dica. Isso aqui é só uma parte do que está mostrando o que você está cometendo assistindo televisão. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Louvado seja Deus. No capítulo 3 ainda, no versículo 12, e versículo 13, e o versículo 14, e no versículo 15 também, você vai ver o que fala. 12, 13, 14, 15. No versículo 13 ainda. Até aqui, para encerrar. E exerce todo o poder da primeira besta na sua mão, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam, adorem a primeira besta cuja chaga mortal foram curadas. Só para você ver que não é eu que estou mentindo. Só para você ver que não é eu que estou falando. Para você ver que é a palavra de Deus que está lhe falando isto. No versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. A terra
é vista dos homens. Escute também do capítulo 14. Enganam os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizeram uma imagem, a besta que receberam a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Que é isto? O que é que fala? Me diga aí. O que é que fala quando a pessoa está sentada e está assistindo ela? Ela fala ou fica permanente calada? Agora aumenta o volume. Para você ver que ali está dando por explicado. Está dando por explicado. A você tem que adorar Deus. Você tem que buscar Deus. Porque é isto que Satanás quer. Acabar com a minha tua vida espiritual. Com o meu Deus, olho espiritual. Com a minha tua autoridade espiritual para com Deus. Que Deus nos deu. Você tem que saber isto, meu amigo e amado irmão. Quem é santo, quem é justo, justifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é santo, santifique cada dia mais. Para você ver que não sou eu que estou mentindo. Que não é minhas palavras, é a palavra que é a palavra de Deus que está falando. É a palavra, a boca de Deus falando que não mente. Só para você ver o que a Bíblia relata sobre isto. Ok? É só essas palavras que eu tenho para lhe dizer. Só são estas. Que vocês fiquem com Deus. Que vocês estejam cabeças. E eu retorno a falar. Se acham que eu estou mentindo, se acham que eu estou falando da televisão é mentira, ligue para o número 081 9482 081 9482 7248 081 9482 7248 para você ver, ou se não, comentem nas redes sociais, no Facebook, comentem que eu estou errado ou não. Se não tiver, se eu não tiver, compartilhe e coloque o nome. Você está completamente errado, irmão Abraão. Ou só Abraão, tanto faz. Fale isto. Pode comentar. Tá bom? Só isso. Tá bom? Então, ok? Agora, se eu estou certo, eu peço para vocês que me ajudem a acabar com isto. Me ajudem, porque Satanás, ele está querendo tragar a minha, a tua vida, a vida dos teus filhos, a vida dos teus familiares e a vida dos teus, que vocês dizem que são teus amigos, teus colegas. Cuidado, abra o olho antes de adorar a esta besta que subiu do mar, que significa televisão. Ok? Que Deus lhe abençoe abundantemente. Se eu estiver certo, curte, comente e compartilhe este vídeo, porque Deus, ele está perto de vir. Tá ok? Nós temos que buscar Ele. Nós temos que ter autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, fazer tudo que Deus nos deu o poder de profeta fazer. Porque os profetas não fazem isso agora? Porque os profetas estão sendo levados pela besta que subiu do mar. Nós temos que deixar essa besta que subiu do mar para fora. E venha, qualquer dia,
qualquer hora, precisando de uma resposta, precisando de uma pergunta, ligue para o meu número que eu lhe falei, 081 94827248, 081 94827248, e pode falar para mim, pode me fazer perguntas sobre isso que eu vou lhe responder. Pode também, o que for, você querer algum conselho, pode ligar para mim, ou se não, pode pedir em comentários nas redes sociais, então, ok? Muito obrigado, que Deus te abençoe e que Deus lhe dê cada dia mais cabeça e consciência para você buscar para com Deus, ok? Muito obrigado e que